Agora, existem zoológicos bons, excelentes, e zoológicos ruins. Sim. Mas isso acho que em toda a categoria de tudo, né? Sim, existem escolas sim. boas, escolas ruins, hospitais bons, hospitais ruins. Sim. Enfim. Então, existem zoológicos que precisam se aprimorar muito ainda no Brasil, que estão muito primitivos. São zoológicos pequenos, geralmente ligados à prefeitura, que não dá o dinheiro devido, que não contrata as pessoas especializadas para cuidar, mas existem hoje zoológicos excepcionais, muito bons no Brasil, fazendo programas de reprodução excepcionais, assim. Né? Eu posso dar até alguns exemplos aqui, eu não sei se o tempo permite ainda, mas, por exemplo, há pouco tempo se comemorou a reintrodução de antas no estado do Rio de Janeiro, porque elas tinham sido extintas há mais de 300 anos, não se viam antas no estado do Rio de Janeiro. De onde vieram essas antas que foram reintroduzidas? De zoológicos. Qual o zoológico que mais contribuiu com, se não me engano, 6 ou 7 antas, porque eles têm um programa de reprodução de antas maior, o zoológico de Sorocaba, onde eu trabalhei por muitos anos. Então, essas antas foram reintroduzidas na natureza com sucesso, e ano passado nós comemoramos os 2 primeiros nascimentos dessas antas reintroduzidas que reproduziram na natureza. Se não tivesse o zoológico, não teria as antas no Rio de Janeiro. Como agora estão tendo araras canindé de volta no Rio de Janeiro, o jabutitinga, ou quelonoide denticulata, que também tinha sido extinto no Rio de Janeiro, voltou para o Rio de Janeiro, graças a animais de zoológicos. Né? Então, assim, existe um outro caso muito interessante. Existia uma pequena pombinha, nada de especial. Ela é linda, ela tem umas pintinhas roxas na asa e os olhos azuis, que chama rolinha do Planalto, que chama-se Columbina cyanopsis. Essa pomba tinha sido considerada extinta no Brasil. Puxa. A coisa, em 2022, se localizou no Cerrado Mineiro 14 indivíduos. O pessoal ficou louco, cara. Aí o que aconteceu? Só tem 14 indivíduos na mata. Se só tem 14, cara, o que aconteceu? Eu não sei por que cargas d'água, mas por uma graça divina foi permitido que fosse capturado um casal dessas aves. Foram capturadas em momentos diferentes, um macho, depois uma fêmea, e foram levados para onde? Para o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, que é o melhor zoológico de aves que eu conheço no planeta. Resultado, já temos 2 filhotes nascidos em cativeiro, ou seja, os primeiros nascidos no mundo em cativeiro dessa espécie, que era considerada extinta, e esses animais hoje são assim um alerta para que haja uma possibilidade de se formar uma população em cativeiro para possivelmente depois se recolonizar em áreas onde elas existiam outrora e foram extintas. Porque essas 14 provavelmente não sobreviveriam ali, não teria condição de reprodução. É incerto, tanto que parece que desse grupo hoje só se observam 7. Não se sabe onde estão as outras. Então são muito predadas por gavião. As pombas são os bichos mais bobinhos, assim, apesar de voarem muito bem, são presas muito fáceis. E até o pessoal mata mesmo para comer, né, cara? O pessoal mata muito. O ser humano é uma coisa. Então, ter um grupo de animais desses em cativeiro, em zoológicos, os zoológicos funcionam como um centro, de uma certa forma, ter um acervo genético dessas espécies praticamente extintas, como foi o caso da ararinha azul, Cenopsis spix. Não voltou para o Brasil, estava extinta, voltou para o Brasil graças aos zoos da Alemanha e zoos da Arábia Saudita, que criavam essa espécie há muito tempo. Que já está sendo reintroduzida no ambiente, né, delas mesmo. O próprio mutum de Alagoas, que é uma espécie de... É uma avezona grande, para quem não conhece, o mutum parece uma galinhona grande. O mutum de Alagoas, que é o mitu, ele tinha sido extinto em natureza. Só ocorre na região de Alagoas, no Nordeste, endêmico de uma área de Mata Atlântica muito pequena. Foi criado por 2 criadores brasileiros, o Dr. Arpia, que é um gênio de criador de cracídeos, dono da Crax, que é uma empresa que só cria esses animais, e foi reintroduzido com sucesso de novo, depois de mais de 50 anos de extinto em natureza. Voltou para a natureza graças a zoológicos, a criadores. Então, o cativeiro é uma ferramenta importante para salvar muitas espécies que estão em declínio populacional. Isso é um exemplo que eu sempre falo. Cara, se de repente você tem um macho de uma espécie em cativeiro e só tem aquela fêmea única que sobrou na natureza, o que você acha mais correto? Levar esse macho para a natureza para continuar a reprodução, ou pegar essa fêmea, a única que sobrou no mato, e levar para o cativeiro? Cara, se o mato só sobrou uma, é porque não é um ambiente seguro para ela. Vamos para o cativeiro, juntar esse casal, vamos reproduzir, para um dia, se houver possibilidade de reintrodução, você ter uma população saudável e viável para recolonizar aquela área onde outrora ela existia. Então, o cativeiro é uma ferramenta, salvou muitos animais. Hélio, na época que eu comecei a trabalhar zoológico, na década de 80, o mico-leão dourado, o leão tapecos rosália, que é endêmico do Brasil, mora no Rio de Janeiro, o bicho ocorre ali no estado do Rio de Janeiro. Ele estava praticamente extinto. Sabe como é que ele foi reintroduzido? Veio do zoológico de Houston, no Texas. Que tinha uma colônia enorme. E nem é nativo de lá. Não é, eles reproduziam lá há anos, tinham animais geneticamente viáveis, esses animais voltaram para a natureza.
E hoje nós temos mais de praticamente quase 1 milhão de micos-leões Olha só. no Rio de Janeiro. Teve uma queda agora por causa da febre amarela, morreram alguns, mas a população está estável no estado do Rio de Janeiro, graças a zoológicos. Então, como é que tem gente falando mal de zoológico? O zoológico tem vários pilares. Educação ambiental, que é importante. Todos os outros têm equipe de educação ambiental para receber crianças, colégios, de ensinar como é interessante respeitar a fauna, respeitar o meio ambiente. Né? O outro pilar é reprodução de espécies ameaçadas de extinção. Um outro pilar é lazer também, para as pessoas que vão passear. Né? E muitas vezes o pessoal fala que é absurdo, o zoológico cobra para... Cara, tem que cobrar porque animal come, é caro. Pagar veterinários, biólogos, técnicos especializados é caro. E muitas vezes para um zoológico ter um programa de reprodução de uma espécie ameaçada, você tem que ter um elefante, tem que ter uma girafa, animais que as pessoas querem ver e pagar por isso, para custear esses programas do miquinho ameaçado de extinção, que ninguém dá a mínima, sabe? Então, os zoológicos tem que existir, tem que funcionar, tem que cobrar entrada. Ninguém está explorando ninguém, nenhum bicho. Né? Muitas vezes aquele dinheiro arrecadado é para manter a alimentação dos animais, para manter os programas de reprodução especializados e manter os funcionários. Animal tem que ter biólogo, veterinário, tratadores. Né? Perfeito. Como são o caso dos pandas, né? Os pandas arrecadam milhões, né? Todo mundo gosta do panda, né? Às vezes tem um bichinho lá que precisa da mesma atenção e não tem, né? O pessoal só quer trabalhar com as espécies bandeiras, né? E esquecem que para você salvar, de repente, um passarinho desse tamaninho, né? Por exemplo, existe um pássaro lindo chamado Antilophia bockermani, que é o soldadinho do Araripe. Ele só existe na Serra do Araripe, no Nordeste, só. Ele é um bicho lindo, branco, com asa preta, topete vermelho. Foi em homenagem ao doutor o doutor Werner Bockermann, que era ornitólogo do Zoológico de São Paulo. Ele que descobriu essa espécie. E o bicho já tem populações minúsculas em natureza, minúscula. E não existe indivíduos em cativeiro. Então, o importante que é? É preservar aquela área onde ele vive. Agora, se aquela área sofre ação de especulação imobiliária, ação de plantação e tal, o bicho tem que ser capturado e levado para o cativeiro, senão ele vai sumir. Vai sumir, né? Ô, Sérgio, você falou daí da febre amarela, né? Que foi um episódio aí que aconteceu recentemente. Foi 2017, né? 2016, 2017. E a gente teve uma perda muito grande dos bugios, né? Aqui na Serra, né? Morreu tudo, né? A gente não vê mais bugio ali, né? Agora parece que está sendo reintroduzido novamente e esses bugios veio de um